pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bom, o tema de hoje é os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Deus sempre trabalha da mesma maneira. Você sabe que, no passado, diziam a ele, chamavam ele de Jeová Javé. Sim? Deus. Jeová Jirê. Jeová Rafá. Jeová El Shaddai. Verdade? E então um dia, Moisés, o Deus daquele século, Moisés, teve que dizer, olha, Jeová, vosso Deus, é um, mas se apresenta em diferentes formas. E então, a mim, estão fazendo o mesmo? Bom, um dia você disse que era o pastor, depois disse que era o apóstolo, depois disse que era o outro, depois disse que era o arcanjo, depois regente dos gentios, depois Jesus Cristo homem, e agora diz que é o anticristo. E hoje vou dizer, o grande pastor das ovelhas, o desejado das nações. Há um montão de títulos. Deus sempre usa títulos e sempre faz através de um homem. Da mesma maneira. O que acontece é que as pessoas estão muito contaminadas e têm medo de tudo. Têm medo quando veem as obras que estão sendo feitas. Por exemplo, note essa palavra o outro. Veja o que essa palavra o outro produz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Entera-te, veja a sabedoria que há nesse verso. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, singular, os apóstolos já não estão presentes. Aí está Paulo. Eu, como perito arquiteto, ou seja, não é qualquer construtor. Eu sou um perito nessa matéria. Como perito arquiteto, pus o fundamento. E outro edifica em cima. Agora, veja o desafio. Mas cada um veja como quê? Como sobre-edifica. Um edifica, os demais fazem o quê? Quando você vê que se está construindo um edifício, quantos mestres de obra podem pôr ali? Quem dirige a obra? Se for dirigida por 2, vai sair 20 tijolos de um lado e 10 do outro, igual uma orquestra. Quantos dirige? Um, senão sai tocando a trombeta por lá, e aí se forma um salpa fora, é um só. Agora, hoje estive falando com uma pessoa que pensa que sabe muita teologia e ela me disse, no original grego diz assim, põe o verso, diz que outro edifica em cima e cada um veja como edifica e não como sobre-edifica. Ou seja, que os demais têm direito de edificar. Por isso é que há tantas seitas no mundo. No mundo, nunca tomou lugar a igreja. Quando chegou a igreja, chamaram a nós de seita, e nós somos a verdadeira igreja cristã. Seitas são eles, que eles se puseram a edificar. Por isso existe luterano, batista, metodista. Porque cada um está fazendo o quê? Edificando o seu próprio edifício. Seu próprio quiosque, mas se tu tem sabedoria, você diz, peraí, aqui tem sabedoria, é melhor assim. Porque assim temos que uma voz, temos uma mensagem, temos uma mesma doutrina, falamos o mesmo, pensamos o mesmo, mas se há um, por isso diz que há um que edifica e os demais sobre-edificam. Mas se todos começarem a edificar, como tem acontecido até esse dia, porque foi aí que entrou a diversidade doutrinal que existe a nível mundial. Agora, por que a ninguém ocorreu isso, entender isso assim? Porque era para o próprio Deus neste tempo. Então, pois veja bem,
Agora, eu não sou o anticristo e nem sou Jesus Cristo homem, nem sou o regente. Agora, eu sou o outro. Para quê? Para edificar na unidade do Espírito. Diz, solícitos em guardar a unidade do Espírito. Não duvide que esteja editando agora mesmo. Agora mudou, agora ele está dizendo que é o outro. Lembra que a imprensa vive disso. Mas deixamos que façam sua estranha obra também. Como queira, olha, nós sempre saímos ganhando. Aqui, o mais que vencedor, quem somos? Somos nós. Eles perdem, agora nós ganhamos, porque nós somos cabeça e eles são cauda. E você sabe o que vem depois do rabo, né? Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veja outro título mais. Eu não quero ser cauda nem brincando. Porque é o Senhor. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, e aqui sim que é amando, quando nós falamos, se respeita, ou se te espeta, com voz de quê? E com trombeta de Deus. E uma trombeta tem que dar um som certo. Não pode ser diferentes sons, som de brigar ou de retirar. Se dois sons ao mesmo tempo retirar, brigar. Não. Descerá de onde? Até onde? Aos céus, né? Mas o importante aí é que aí ele se chama arcanjo. A imprensa não me chamou de arcanjo ainda. Ele diz também que é arcanjo? Sinônimo, verdade? Sinônimo. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que diz? Estamos falando da mesma pessoa? Segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, verso 8. E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca. Qual será o espírito de sua boca? O evangelho de quê? Isso é o que mata. Por isso é que os católicos estão tremendo, estão revoltados, porque até agora ninguém os havia atacado com essa espada cortante. Antes os criticavam pela idolatria e por todo o falso ensino, mas isso não afetava eles. Mas agora, como é o próprio Senhor, diz assim, e destruirá com o resplendor de sua vinda. E então, o que eu sou? O resplendor de sua vinda. Agora se chama de resplendor, veja só. O Senhor se burlará deles. O burlador também, né? O debochador. Veja que lindo está esse aqui. Romanos, capítulo 15, verso 9 ao 12. O regente dos gentios. Veja como Deus se chama por muitos nomes. Agora, se alguém regeu os gentios até hoje, procure-o para nos unirmos a ele. Aos gentios, ninguém havia regido, mas com que vai reger? Com a circuncisão? Com a circuncisão você não pode reger os gentios, é com o verdadeiro evangelho, mas o verdadeiro nunca havia sido pregado. Agora sim, nesse ministério está sendo pregado. Então diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te confessarei, aonde? Ou seja, que estaria entre os gentios, e você iria confessá-lo ali? Eu te confessarei entre os gentios, e cantarei a teu nome. Qual seria esse nome? Jesus de Nazaré? Não, não podia ser. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios.
Aqui não estão os judeus. Aí os gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios. Esse é um assunto dos gentios. Isso aqui não é de judeu, nem da Ásia, nem não. Isso é assunto dos gentios. Se você não se vê como gentio, o trem passou. E magnificai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, estará a raiz de Jessé. Olha, esse Jessé naquele tempo, olha, já teria 7.000 anos, teria ali. É o mesmo Espírito que esteve lá e está aqui entre os gentios, porque isso nunca havia acontecido. Por isso é que diz, estará, futuro, estará a raiz de Jessé, e o que se levantará a reger os gentios. Os gentios esperarão nele. Olha, em quem estarão esperando os crentes de hoje? Estão esperando em quem? Jesus de Nazaré? Não vai aparecer a eles. Porque, olha, se aparecer Jesus de Nazaré, vai pregar o judaísmo, o mesmo que pregou antes. Não, é uma mensagem para os gentios se sentirem livres em limpa consciência. Igreja interpreta a raiz de Jessé. Romanos 2,16, que já explicamos tanto. Paulo já dizia, veja, quando vier o Senhor, esses são os códigos de aplicação para que vocês sintam paz, para que sintam que não estão sendo enganados, para que sintam que não estão em uma seita diabólica. Esses são os códigos. Diz, no dia em que Deus, veja bem, é Deus, julgará por Jesus Cristo, que aí é Jesus Cristo homem, mas é o próprio Deus, mas com o nome Jesus Cristo homem, os segredos dos homens, e depois diz, conforme a meu evangelho. E até agora ninguém havia usado o evangelho de Paulo para tratar com os gentios. Isto você tem que ter memorizado uma notinha. Pera aí, esse verso é isso, esse é aquilo. Quando falem contigo, você sabe que vem falando tá. Ah, e esses espíritos, como são espíritos de gente que está contaminado pela lei, às vezes te traz até dúvida. Olha, por que não disse isso? Por que não disse aquilo? E por que... eu devia ter dito isso. É verdade que isso acontece contigo? Não é que já te passou? A mim acontece o mesmo, às vezes na imprensa de, oi, por que eu me esqueci disso? Ó, tão fácil que seria. Mas não é isso, é que você está tratando com um espírito. Eu tenho um familiar que me ligou essa semana, eu sou de outro espírito, claro, de Satanás. Pois bem, e de que espírito tu és? Não, eu, de Jesus de Nazaré. Pois é esse aí que eu não quero, porque esse já passou. Mas eles não entendem, eles pensam que eu estou contra Jesus Cristo. E o que eu estou é contra de receber o judaísmo de Jesus de Nazaré, naturalmente, como já explicamos. Mas são espíritos, e esses espíritos, às vezes, você sente que você fica, oi, e até te confunde se você não está bem cimentado. Por isso é que eu te dou estas orelhinhas, para que saibas o que está fazendo. Porque senão te apresentam por diferentes formas e te trituram e depois te sentes como turbado e diz, oi, por que eu me sinto assim? E se o gozo teu vai embora logo em seguida. A juventude que a graça te deu, imediatamente te roubam a cara que você fica... Olha, Romanos 16:25, que sempre é bom pôr por aí como um apoiozinho, verso que você já conhece, já falamos, e é o que pode confirmar-lhe segundo meu... Lembra que essa é a chave, o evangelho da incircuncisão. Meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos. A pregação de Jesus Cristo, Cristo pregando. Você sabe que, quando diz meu evangelho, eles não entendem esse código, e isso é uma ajudinha que eu estou lançando lá para as câmeras. Você sabe que eu sou uma igreja que ministra milhões através... Não é uma igreja com um pastor.
e ministra milhões, e então eles às vezes não entendem por que a nossa ênfase do Evangelho de Paulo é porque esse é o código. Eles mesmos se metem por Pedro, João, Tiago, Apocalipse e chamam isso de Evangelho. Não, porque é uma só Bíblia. Claro que é uma Bíblia dividida em diferentes pactos e testamentos, mas eles não veem nada disso e os enganam e, como cordeirinhos, estão todos turbados, não entendem. Mas você entendeu. Você está cimentado, você está educado, você foi julgado com o Evangelho e foi dividida em tua mente, foi dado um exercício. Tu tens os músculos de tua mente e de teu espírito, os tem exercitados. Que essa é a ideia, para que ninguém te mova. O próximo é Hebreus 13, 20. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, ou seja, aí está falando de Jesus de Nazaré, mas ele não teve ovelhas, e muito menos gentios. Então, quando está falando aí, está falando, bom, te falou de Jesus de Nazaré, imediatamente te disparou, te lançou 2000 anos acima, um dia mais tarde, para ele, né? Um dia mais tarde. Então ele te disse, o grande pastor das ovelhas, aí inclui ambos redis, as ovelhas. Lembra que ele disse, eu sou o bom pastor, tenho outras ovelhas que não são desse redil, mas elas também devem ser trazidas por mim, um dia estarão todas juntas. Então aí é o maior título, pastor. Agora diz que é pastor. Mas isso é o que somos, pastor. Esse é o maior título. A única coisa é que se divide, né? É que as pessoas não entendem. Olha, você vê um jovem. Quantos anos você tem? 18. Você está casado? Não. Ah, você é um jovem solteiro, sim. Então ele se casa e se torna o quê? E agora, esposo dá com aquela que se casou. Mas então, a senhora lhe deu um filho, então agora já não é jovem, já não é o esposo, agora é pai. Já tem 3 títulos. E depois de pai, o filho cresceu e de repente ele se converteu em avô. E se tiver em crescendo em graça, pode chegar até a bisavô. Porque senão morre antes do tempo, né? Então são diferentes títulos. Como isso pode ser isto, 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 isto? E como você pode ser avô, pai, filho? Você também tem um montão de títulos na vida. A pessoa, pois Deus também tem seus títulos para a sua amada, a igreja. É como alguém me chama e me diz, olha, eu tive um sonho contigo. Diga, vamos. Dá-lhe. Diga. Não, que eu sonhei que você estava num trono. Oi, que bem você vai. Que entrei num quarto, você estava num trono, mas o trono era de madeira. Claro, 666 é número de homem. O trono é de madeira. Tá, esse trono dá na madeira. Bom, eu estava interpretando sem dizer. Isso é assim, o trono era de madeira, né? Então, havia uma mulher muito elegante a teu lado, e a mulher se convertia em serpente, e a serpente acariciava você assim, e lhe dava volta na cadeira do trono, e pegava e tal. Anda, siga. E então diz, e você tinha uma chaga aqui do lado direito, e em seu braço tinha outra chaga. E eu disse, que lindo sonho. Lindo? Isso é o diabo mesmo. É que por isso, porque você tem uma mente da circuncisão. Era assim que acontecia com João. O que acontecia com ele? Ele viu uma besta, e era próprio Jesus Cristo, imagina. E ele viu uma besta, viu um dragão, e depois diz, vi, não entendi. Claro, quem vai entender? Se o evangelho da circuncisão te hipnotiza para não ver? Bom, e o que você vê? Olha só, clarinho. Essa chaga era uma escritura que, para pôr uma escritura, já como você põe tatuagem que forma uma chagazinha, né? Parece que ele viu fresquinho aquilo. Então, o que você viu foi... No músculo, Rei de Reis, Senhor de Senhores, e no braço direito, 666. E a mulher
que se converteu em serpente era amada, que era bela. Mas, como ela pode dizer como João, a pessoa pode dizer como João, vi e não entendi, porque aí não se entende nada. Aqui em seguida entendemos e interpretamos num segundo todas as coisas. Aqui é como Daniel, que tinha sabedoria para interpretar os sonhos. Pois veja, traz teu sonho que vamos interpretar para você num segundo. Eu interpreto um sonho para você num segundo. Você me diz o que sonhou e imediatamente, por aqui, isso é abundância. Abundância? Eu creio que estava me afogando? Não. Não está vendo que essa geração ao mal chama de bom e ao bom... Coisa... Não, mas é aí que a coisa tá boa. Olha, aqui chama o 666 de mal. Veja se estão em ignorância ou não. E mais, tem que chamar-lhe de Paulo. Paulo é que chamava nécios e tontos. Verdade que chamou? E uma versão diz, por que vocês são tão estúpidos? Porque eu diga burro e estúpido. São uns brutos, burros. Olha, todos esses líderes, às vezes, da imprensa, gente educada, que tem 4 anos de colégio, 5, mais advogado, que estão metidos ali e não entendem. Pastores que estudaram 8 anos de teologia e não entendem que o 6,6 é bom? Imagina, veja o que eles veem. Dizem que a besta lutava contra o santo e os vencia. Mas se os santos somos mais que vencedores, quem pode vencer um crente? Naturalmente, os crentes de Paulo, não há quem os vença. Paulo dizia, somos mais que vencedores. Mas por que os vencia? Porque estavam numa apostasia. E então, eu, em papel de Jesus Cristo homem, o que faço? Lutando com os santos. Para quê que eu luto com eles? Para salvá-los, para salvar os crentes, porque eles são crentes. Salvar os crentes com a loucura da pregação. Imagina. E há mais títulos aí. A raiz de Jessé, o renovo, saiu uma vara, que é Jesus de Nazaré, e um retorno que governará as nações. É governador também, olha, ai. Agora... Então temos que nos educar para nos preparar para o que vem contra nós, porque o que vem é uma avalanche de ignorância. E aqueles que dirigem isso são ignorantes e não conhecem a verdade. Então, Deus te fez parte de um movimento interessante, partícipe de algo para que lutes, por algo pela primeira vez na tua vida. Coisa que quando você morrer, se não chegar à transformação, porque alguém pode passar do corpo à nuvem, então que escrevam algo lindo de ti, ainda que seja como se chama, na lápide, que ponham aí, foi ministro competente de CEG, que digam algo bom de ti. Ou que ponham 666. Olha, era dos abençoados que tinham 666. Tem que dizer, ainda que seja algo bom de ti, ainda seja quanto morra. Quando você está vivo, um pouquinho de perseguição te recomendo, Um pouquinho de mal entendido contra ti para pegar a tua paciência e prová-la, Outro dia, passando no aeroporto, e uma menina que trabalha ali me disse, ladrão, poderia até perder o emprego, Porque a empregada do aeroporto me chamou de ladrão. E eu fiz assim, abençoada? Ladrão na noite. E houve outro que entrou assim por trás de mim e começou a fazer tch, 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 tch. Assim que estamos no melhor tempo da história. O melhor tempo da história.
Olha, que orgulhosos nos sentimos de nossos abençoados que estão recebendo perseguição lá em muitos países. Se ouve até de muitas coisas, estão se ouvindo coisas, Están cerrando algunos centros. porque tem gente que são fanáticos do catolicismo por não entender. E então, pois, se confabulam. Olha, mas eles são bem burros, sabe por quê? Porque diz que foi dado poder a essa besta para vencer e governar tribo e nação. Pois eu sendo eles, eu diria, deixa-me unir aos ganhadores. Diz que foi dada autoridade, por mais que tentem, não vão poder. Sabe o que é você ir lutar boxe num ringue? Olha, vai ganhar no 8º. Imagina, você começa a dar golpe, se defender, tá? Porque diz que foi dada autoridade à besta para lutar contra os santos, vencê-los sobre tribos e povos. Pois eu já sei o que me espera, que eu sou mais que vencedor, mais que ganhador, não é assim? Quer dizer que estamos lutando contra algo que já sabemos que vamos ganhar. Porque vemos que foi dada autoridade. Ele viu assim e disse, olha, esse que se levantou, se é uma besta eu não sei, mas vai ganhar. Com quem você quer estar? Com os perdedores? Bastante tempo você já teve com os perdedores para continuar perdendo. Que abençoados, vocês estão mais lindos que nunca essa noite. Se veem belos, assim é, vamos para a música.